Olá, tudo bem com vocês? Mais um Frutificando Juntas, o podcast do Graça e Flor. Eu sou a Érica Veríssimo Eu sou a Virgínia Britsena. e hoje nós temos a honra de receber mais uma voluntária do Graça e Flor, a Melva Blanchard. Ela não mora aqui no Brasil, eu e a Vir moramos pertinho uma da outra, mas a Melva está distante, a muitos quilômetros de nós. Melva, se apresenta, fala como você conheceu o Graça em Flor, porque até hoje, olha, você já está no Graça em Flor há quanto tempo? Há muito tempo. Ela vai falar depois de quanto tempo ela tá. E até hoje eu não sei de onde você conhece o Graça em Flor. Eu sou prima da fundadora do Graça e Flor, da Francine. A Virgínia é casada com o filho do pastor da igreja da Francine, né? Aqui no Brasil. Agora você, eu não sei como é que você conheceu. Aí nos Estados Unidos, o Graça e Flor se apresenta, fala dos seus filhos, fala onde você mora e fala como é que você conheceu o Graça e Flor, para eu nunca mais esquecer. Sim, muito obrigada por me receber hoje aqui, gente. É um prazer grande, é muito legal estar aqui com vocês. Essas 2 garotas são incríveis, eu mal posso esperar para estava conversando aqui com elas, quero ouvir o primeiro podcast logo. Mas sim, eu moro longe, bem distante, terras distantes, na Geórgia. E, sim, eu caí de paraquedas no Graça e Flor, eu acho. Mas, eu conheci algumas meninas falavam: "Você precisa conhecer o Graça Fall, você vai gostar, não sei o quê", e eu sempre, eh Meninas brasileiras? amigas brasileiras. Mas sabe quando alguém recomenda alguma coisa, você não grava, né, pra poder ir lá procurar? Mas, teve uma hora que chegou aqui no meu feed, eu: "Ai, que legal, acho que isso aqui foi recomendado pra mim", então Foi pela internet mesmo. Que legal. não, Instagram mesmo. E aí eu conheci a Francine pelo Graça em Flor e, enfim. Mas basicamente, acho que o que mais me chamou a atenção é que aqui na Geórgia, onde eu moro, tem uma base militar. E por causa dessa base, a gente tem um fluxo de brasileiros vindo pra cá, o que é muito interessante. Ah, Eh, então eu comecei o estudo bíblico em português, porque muitas das famílias que moram aqui não sabem a língua inglesa e muitas vezes não vão, não vão estudar e saber a língua, porque eles vão embora daqui a pouco, né, tá. no longo termo. Pensa. Então, tá funcionando e a gente começou a fazer esse estudo bíblico muito bom, tem sido uma bênção. E eu comecei a escrever alguns estudos, porque eu vi um gap, né, no mercado brasileiro, que não existiam muitos estudos bíblicos, e depois eu fui achar que o Frutíferas existe, e É. então foi amor à primeira vista. É, mas sim, eu tenho o quê? Acho que 1 ano só, acho que só 1 ano que eu tô. Parece uma vida Sim, mas toda. Ou seja, é, parece uma vida. Deixa eu te perguntar, você tá no Frutíferas também? sim, sim. Pra Eu você ver como escrevi. eu sou, como eu presto atenção nas coisas, né? Ela já deu várias aulas. Como Né? assim, mulher? Você não assistiu as aulas, né? Não assistiu as aulas dela, muito boas. É tudo que eu assisti. Eu até Olha lá. lembrei. Eu até teve uma hora que eu comentei, eu falei assim, um dos estudos, qual foi? Vamos ver se você lembra. Gente, eu tô gestonta, então calma. Eu falei assim, nossa, Melva, na primeira aula você bateu, na segunda aula você assoprou. Não foi isso? Eu lembro Ah, é disso, verdade. legal. Agora eu Mas eu dei desconto, eu sei como é que é esse gestonta aí, eu sei, existe, é real, É real. mas enfim, eu tenho 3 meninos, por falar nisso, 6, 4 e 2, então eu tô assim, passando pelo o mais, árduo das tarefas, eu acho que na jornada de mãe essa parte, né, dessa primeira infância não é fácil. Acho que nenhuma parte é fácil, mas acho que a primeira infância está demandando muito fisicamente, né, e até emocionalmente, honestamente, porque, né, tanto choro, tanta briga, É. disputa a gente vai vencendo. É. Mas enfim, meu marido é americano, trabalha aqui, por isso que a gente está aqui. Mas nosso coração está no Brasil de certa forma, porque a gente ama o que está acontecendo na igreja brasileira, o que Deus tem feito.
de tantas formas no Brasil, ele morou lá, então De Melville aqui no Brasil, Brasília. da Síria. É. E, família toda aí lá em Brasília ainda, então dá um aperto no coração, né, mas, Mas eh, a gente vai onde Deus manda, né, não tem essa. Então a gente tem que, a avó dizia que casou, segue o marido, não importa É verdade. para onde ele vai, né, casou, segue o marido. é isso aí, essa sou eu. 119 inteiro, todos os 150 versículos, você deve parar esse podcast agora e fazer essa leitura essencial para sua vida, tá? Eu acho que só 2 ou 3 versículos do Salmo 119 não mencionam a palavra de Deus, não tem neles a palavra, teus ensinamentos, tua palavra, teus ensinos, que mais? Ai, Virgínia, ajuda. Estatutos, Seus estatutos, lei, teu caminho, tua lei. ordenanças, tudo. Isso. Então, 2 ou 3 versículos do 150. Então, tá aí, o salmista já sabia a importância da palavra de Deus. Eu costumo brincar com os meus adolescentes que Deus não deixou um vídeo no YouTube, ele deixou a Bíblia. Então, bora estudar a Bíblia. E aqui a gente, como o podcast é uma coisa prática, né? Você ouve fazendo tantas outras coisas, lavando louça, faxina, dirigindo, tal. Então a gente quer praticidade. Eu amo aquele negócio de passo 1, passo 2, passo 3. Então é isso que a gente vai trazer no Frutificando Juntos, é praticidade. Mas aí a gente quer saber de vocês. A Vir pode falar primeiro, depois a Melva fala e eu falo por último. Vamos fazer um sanduíche assim, aproveitar a Melva aqui, essa mulher que tem tanta paixão, né, pela palavra de Deus. A gente já viu nas aulas dela, nos textos dela do Graça em Flor, nas aulas do Frutíferas. Cuidado, porque primeiro ela bate, depois ela solta. Mas vamos lá, estudar a Bíblia. Vocês têm alguma coisa que vocês lembram de como começou a estudar a Bíblia, vocês? E depois fala como que vocês estudam a Bíblia. Vir? Beleza. Bom, eu acho que um dos primeiros métodos que eu aprendi foi aqui na igreja, na reunião de senhoras. A dona Nádia, né, que é minha falecida sogra, ela era nossa líder, e a gente fez uma época em Provérbios, a gente fez todo o livro de Provérbios, e ela nos passou 8 perguntas, então a gente respondia essas perguntas. Então era, atitudes, positivas, negativas, princípios eternos, como é que fala? Aquelas referências cruzadas, né, o que eu vejo nesse texto que eu posso aplicar, algum pecado que eu estou cometendo, o que que eu tenho que melhorar. Então a gente fez no Provérbios, né, inteira, né, de 1 a 31, foi muito bom. O estudo, né, foi bem dinâmico, todas as mulheres juntas. Eu adoro isso, é tipo aquela educação clássica, pergunta e Uhum. resposta. Isso. Legal. É um jeito de você meditar, né, e você lê várias vezes o texto, né, porque a primeira pergunta, vou lá porque Provérbios não é uma coisa que não é um livro que, Não é uma por exemplo, os carta. capítulos, né, não é uma história, por exemplo. Nos livros históricos você vai ler, por exemplo, lá, de Davi e Golias, é uma narrativa de uma história. Provérbios não, né, são várias coisas que vão te falando ali, vários conselhos que vão dando, então alguns conselhos se repetem, do justo, do ímpio, né, de alguns assuntos sobre a preguiça e etcétera. Então você vai lendo toda hora. Então, vai uma pergunta, lê todo o capítulo. Segunda pergunta, lê tudo de novo, né, para ir buscando o que que as perguntas estão requerendo de você, né. Então eu achei bem legal esse método que a gente usou, e aí depois desse eu conheci vários outros, né. Meu irmão uma vez me mandou um que era, eu não vou lembrar todos porque é muito grande, eu sei que é papel move, né, e cada um é uma coisa para fazer. Eu já vi o da Renata Veras também, eu comprei o o devocional dela, como é que chama? O planner dela, de devoção. E lá tem também, elas colocam umas coisas, né, para você ora primeiro, aí você lê, depois medita, também tem umas perguntas para responder. Tem alguma coisa? A Fran fez como estudar a Bíblia, né, ela ensinou certinho, né, o método,
E ela deu uma aula também que ensinava outros, inclusive tem um que é o Leão, né, que é o, digamos, o mais simples, assim, que é para ler, interpretar e aplicar, né, que é para assim, mais para o dia a dia. E aí é isso que eu faço geralmente, né, eu, por exemplo, como eu faço parte do Frutíferas como aluna também, então eu deixo para estudar a Bíblia com as mulheres, né, com a ali o estudo do mês. Então eu pego para ler, para fazer as anotações, interpretação, como a gente faz no método indutivo. Nós temos, E durante a semana né? Nós temos o oi. questionário, ajuda muito. Isso, é. E aí durante a semana, na minha leitura anual, que geralmente eu faço, né, de Gênesis e Apocalipse o ano todo, né, às vezes é cronológico, às vezes começa com o velho, depois vai para o novo para o velho, enfim, agora eu tô lendo um que começou em Gênesis, mas leio Salmos por dia e depois é Provérbios, então eu vou ler Salmos e Provérbios 2 vezes no ano, e a leitura corrida, né, começando em Gênesis e depois até Apocalipse. Esse é o E cronológico? aí não, esse é um outro que eu tô fazendo, mas o cronológico eu já fiz também, que é muito interessante, eu gostei bastante. Porque coloca ali, né, os profetas menores e maiores ali no meio dos reis, e salmos ali de Davi, Salomão, eu achei bem legal. É bem legal mesmo de fazer. Porque às vezes a gente tá lendo os profetas maiores e menores, você fica meio perdido. Ai, qual rei que era mesmo? Quem estava, né? O que estava acontecendo? Então, você voltando assim nesse cronológico, você fica com a mente mais, né? Era o rei, acontece ali as profecias, tal, é bem legal. Então, Então, durante essa leitura mais corrida, eu acabo mesmo lendo, né, então faço essa leitura e essa meditação, assim, eu não chego a escrever nada, né, ou responder alguma coisa. Eu acho legal a gente pensar naquelas 3 perguntinhas do método, né, indutivo. O que que, me fala sobre Deus, né, e à luz do que me fala sobre Deus, que me fala sobre mim, alguma coisa que a gente às vezes precisa errar, um pecado que a gente, né, tá lendo ali e vê alguma atitude errada, alguma coisa que a gente precisa melhorar, eu acho que eu, pelo menos, faço mais na meditação do que escrever. Escrever mesmo, eu dou essa separação. Oi. eu já vi alguém falar, não sei se foi pastor, não sei se foi professor de escola dominical, falar que leitura anual não é devocional. É, Tu ouviu alguém falando isso? eu acho que eu sei, porque eu mesmo eu divido, porque eu faço estudo e faço leitura. Eu acho diferente, porque na leitura eu posso fazer um devocional, porque, eu posso pegar um versículo do que eu li e fazer essa meditação, né, e buscar às vezes conhecer mais alguma coisa ali, que nem você falou, né, parei num versículo semana passada e você falou, né, "Para no versículo, vou ver o que significa isso", e aí fica meditando naquela coisa. Eu acho que é válido, né, Ó, porque faz parte ali do que vai vai preparei. aprendendo, vai aprendendo. Não é semana passada, é no episódio anterior. Ah, é verdade. Episódio anterior. Calma, gente, você está aprendendo podcast. É, isso aí. Então eu faço assim, eu divido entre leitura e estudo. Então o estudo eu geralmente faço com frutíferas, e a minha leitura eu faço minha leitura anual, e aí eu vou pensando no que eu li, né, meditando durante o dia, aquilo que eu peguei ali, e fora as meditações de livros, às vezes está lendo um livro que é de estudo também, né, eu acho que foi em janeiro ou fevereiro, que eu li o livro de Ruth do pastor Emílio Garofalo, então é outra maneira de você estar lendo, estar estudando, estar meditando, todos aqueles assuntos do livro, né. Então acaba que a gente tem várias fontes, né, que nos ajudam, a Bíblia lógico que é o principal, mas tem essas outras maneiras, assim, que vão nos ajudando. Você Então falou, eu no meu dia a dia eu faço isso. você falou aí do Emílio, eu lembrei que eu li. Eu acho que é naquele livro que a gente está lendo em outro clube de leitura que a gente está. Mas eu li em um livro que é, a gente ai, como é que é? A gente precisa estudar a Bíblia juntos. Então, Aham. é, mas por que juntos só com a sua comunidade? A gente pode estudar a Bíblia com os autores, com os autores Exato. já existem. Então, eu acho assim, tem muita gente que fala: "Ah, eu não leio o livro teológico, eu só leio a Bíblia". Eu acho isso um É, desperdício. E agora eu li em um livro, um autor, quem é que a gente está lendo agora? É o Ryle, né? J.C. é. Assim que fala, Melva? Melva é estrangeira. Jason. Você É. O Jason fala, ele que fala, ele fala assim: "Não, a gente tem que estudar a Bíblia junto, mas a gente tem que estudar a Bíblia, a gente pode estudar a Bíblia junto com outras pessoas, sem ser os da nossa comunidade cristã", né. Eu achei isso tão interessante, então fica aqui gente, não desperdicem,
né? Essas pessoas com quem que a gente pode estudar a Bíblia junto, esses autores, né? Que a gente pode conhecer. O Frutíferas tem um clube do livro. Então, eu achei super legal. Tem gente que fala, eu só leio a Bíblia, eu não vou ler livro teológico. Não, tudo tem seu valor. O livro teológico tem seu Tudo complementa, né? a Bíblia. É um complemento, assim, maravilhoso, que às vezes eles, que nem a gente estuda no Frutífero, às vezes a professora fala alguns detalhes, alguma coisa, que quando você leu, quando você estudou, você não pensou naquilo, né, não vê aquela clareza, às vezes vem isso aí. Então, Deus coloca, né, Deus dá essa capacidade para as pessoas que têm um dom de ensino, tudo, né, de poder ajudar a gente a expandir realmente. Esse livro da Ruth e do Emílio é fantástico, assim, eu acho que ele traz vários assuntos que eles sempre pensa. Aí você fala: "Uau!", né, não pensei nisso quando eu li, eu já estudei, né, Kafka a gente já estudou, mas ele tem outros pontos de vista que ele coloca, né, no livro, às vezes o livro você pode é diferente de uma aula, né, que a aula tem mais uma limitação, às vezes o livro pode ser um livro gigantesco com várias coisas, né, ou não também, então é bem legal a gente, buscar, né, esses recursos que a gente tem também, as bíblias de estudo, né, eu tenho uma bíblia de es tenho 2 bíblias de estudo da mulher e tem a do John MacArthur aqui. Então tem as anotações também, né, coisas que você vai bem. E eu acho assim, eh, tudo que você puder, né, Tenho te orienta, Arthur, acabei de você tem. lembrar, né? E esse barulho que você ouviu, todos os livros da minha prateleira caíram. Todas as bíblias dela, que ela tem várias. Eu tenho também John MacArthur, eu também sei, sou. É isso aí. Então, tudo que a gente puder, né, ter, assim, de recurso é bem legal para ajudar a gente a meditar e conhecer o Senhor. Que a gente falou na semana passada, né, a gente precisa conhecer a Deus. Conhecer o Episódio ser passado. episódio passado. A gente precisa conhecer o ser de Deus, né, os atributos de Deus, quem ele é, pra gente poder adorá-lo, né. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai adorar. Então, é assim que eu faço, né, eu faço a minha leitura, eu faço os estudos como frutíferas, às vezes leio livros também de estudos de livros da Bíblia, e eu queria deixar um versículo do Salmo 119, que eu também aprendi com a minha querida sogra, né, e ela falava assim pra gente, né, esse versículo: "Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei", é Salmo 119, versículo 18. Então é um bom versículo pra gente orar antes, né. Ora e fala: "Senhor, abre os meus olhos para que eu desvende as maravilhas da tua lei", né, pra que a gente fique realmente maravilhado, que a gente veja o Senhor, veja a obra de Cristo, né, consegue enxergar Cristo na Bíblia toda. E glorificar o nosso Senhor na hora de nós estudarmos, né. Porque a gente sempre vê, eu não lembro aonde que eu vi que a gente fala às vezes, não a gente ensina a Bíblia para nossos filhos, por exemplo, a gente vai muito para essa parte da moral, né, "Ah, isso aqui tal, tal, tal". Mas a Bíblia é sobre Cristo, né, então a gente tem que ir além dessas coisas de aprender sobre leis e ordens, né, o que eu posso, o que eu não posso fazer, a gente precisa conhecer a Deus ali, a santidade de Deus, né, a perfeição de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus em toda a Bíblia. Então que ele nos ajude a ver além, né, do que a gente pode, claro, exercer como uma vida de santidade, buscando a santidade e praticar isso na vida, né, mas também a gente poder maravilhar, né, o nosso Deus, falar: "Uau, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito", né, e adorar o nosso Deus também. Então essas são o jeito que eu faço. Muito legal. Horário ou ouvir devocional? Oi? Você tem horário de Ah, horário, sim, eu tento fazer de manhã. Tento fazer de manhã que o Theo tá na escola agora, né, e a Ana é mais calminha aqui, então na hora do café da manhã, eu tomo café da manhã e já vou lendo ou ouvindo a Bíblia, né. E o frutífero às vezes eu faço no sábado também, ou às vezes durante a manhã também, algum dia que eu tô mais livre, eu pego pra fazer uma aula. E leio devocionais do frutíferas também, né, nos dias que tem pra ler lá, eu faço devocional os 10 devocionais aí do mês, eu também leio do frutífero. Olha, você que está ouvindo, querido ouvinte, pode pensar que a gente combina de fazer propaganda do Frutíferas, mas não é, porque além É de, natural, é o que eu faço. além de trabalhar no Frutíferas, nós usamos o Frutíferas, nós estudamos. Vocês não vão acreditar, eu pago o Frutíferas. Eu também. Pago também. Pago o Frutíferas, entendeu? Eu tenho a senha master no meu computador por causa do Clube do Livro. Então, da plataforma, eu tenho tudo aqui, mas eu pago Frutíferas, então Assim, eu acho
Eu sei o Érica, custo que tem, né? E dá o Então a gente trabalho. paga nossos salários. Mas não só o meu, o seu, de todas as outras meninas. É. Eu acho legal, porque pegando o gancho nisso aí, eu acho que a gente está perdendo tempo se a gente não está usando esse recurso do Frutíferas. Porque realmente, se você parar para pensar, no mercado brasileiro não tem outra plataforma de estudo bíblico com tantos estudos, né, sobre livros da Bíblia. Pelo menos eu não achei isso. Se existe, desculpa. Mas, assim, a gente precisa usar, né? E como você falou, Érica, a gente precisa estudar junto. Então, por que não chamar as outras mulheres da sua igreja, né, e assistir às aulas juntas e conversarem sobre aquele texto e lerem juntas e discutirem, e dividirem experiências e conhecimento. Então, assim, a gente está realmente desperdiçando tempo e o dinheiro que a gente está pagando para ter essa plataforma, esse acesso, é brincadeira, é um café. E a gente realmente não combinou de fazer nenhuma propaganda, mas se você ainda não assinou, assine, porque realmente é algo muito, muito maravilhoso. Uma ferramenta, né? Não vai transformar a sua vida de uma maneira assim radical, mas é uma ferramenta que Deus tem colocado, né, nas nossas mãos para poder usar. Eu quero começar falando com 2 Timóteo 3:6, que fala: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir com justiça. E esse inspirado aí, né, o respiro, né, o ar que sai de Deus. É como se Deus estivesse expirando esse ar e a gente estivesse inalando, né, inspirando. realmente a voz de Deus. Basicamente, ele está ali colocando dele, de dentro né, de quem ele é, para fora, e nós estamos colocando o que ele é para dentro de nós. Então, assim, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, como a Érica fala, né? Eu primeiro dou um tapa e depois eu assopro. Começar com tapa, né? Porque a gente delega o estudo da Bíblia para outras mulheres, né? Para professoras da BD, professores, para o pastor, né, até mesmo para o seu marido, para quem seja lá, quem você tem como líder, e a gente delega isso. E aí a gente fala: olha, eu estou aqui, vou fazer a minha devocional, beleza, mas você que estuda a Bíblia para me ensinar. Mas todos somos teólogas, né? Somos todos teólogas, somos todos teólogos, todos. Então, nós precisamos entender que nós temos uma concepção de quem Deus é. Nós temos uma noção de quem é Deus no meu mundo, né? Assim que o mundo fala hoje. Mas a questão é como é Deus no seu mundo e como é Deus na Bíblia. Está encaixando? É isso mesmo? Você está realmente se colocando Deus como a verdade, a única verdade, né? Então, eu acho que nossa responsabilidade como filha de Deus é estudar a palavra dele, é conhecer através da Bíblia. Então, tá aí o tapa, né? Eu não entendi esse negócio, não, porque, peraí, a gestota. O Deus da sua vida tem que ser o Deus da Bíblia. É assim, basicamente, o que eu digo, né, somos todos teólogos, é porque cada um tem uma concepção de quem Deus é. Se você parar na rua, qualquer pessoa, você vai falar: "O que que você acha sobre Deus?". A pessoa vai te dar uma resposta: "Deus é tã-nã-nã", né. Nós todos sabemos fazer teologia. O problema é essa teologia está de acordo com a Bíblia? Essa teologia é bíblica ou não é bíblica, né. Então, e a nossa teologia só vai ser bíblica se a gente parar para estudar a Bíblia. E sim, eu concordo que, tem muitas ferramentas, né, que a gente pode usar, inclusive o Frutíferas, mas eu vou advogar pelo fato de que nós precisamos usar o cérebro que Deus nos deu também, para poder conhecer o que que a Bíblia está dizendo. Então, no meu estudo, tá, eu acho que eu gosto de fazer só com eu mesma e a Bíblia, meu cérebro, minha capacidade e a Bíblia. Você consegue! Dependendo do Espírito Santo, né, então eu vou convidar o Espírito Santo para minha hora do estudo e eu vou pedir que ele me ajude, porque eu preciso olhar as escrituras sem outros barulhos.
né. Eu preciso olhar as escrituras como elas são, como Deus quis, né, se revelar, com os detalhes que estão só ali, e eu vou ler e eu vou, dissecar aquilo, e depois que eu chegar às minhas próprias, né, conclusões, às minhas próprias ideias, eu vou procurar outros recursos que me ajudem, né, a entender melhor. Às vezes ficou uma dúvida, às vezes ficou uma confusão, às vezes ficou, uma curiosidade, e eu vou atrás de outros recursos. Entendi. É o que você faz primeiro, é tentar você Exatamente, ah, tá. exatamente. Mas assim, sabe, eu acho que é que nem o chat GPT aqui, eu não vou falar mal, tá, não é eu não vou endemonizar a coisa, mas às vezes a gente para de pensar, entendeu? A gente deixa de pensar e fica dependendo do conhecimento do outro, né. Quando Deus chamou a gente para conhecer com a capacidade que ele nos deu, né, e claro que é muito válido, todos esses comentários, Bíblia comentada, eh, até mesmo, né, livros, são todos muito bons, mas é tão importante que a gente confie e dependa do Espírito Santo para iluminar a nossa capacidade de entendimento e conhecer mais quem ele é. Então, eu acredito que eu começaria por aí, né, buscar como se fosse um músculo, né, exercitar esse músculo de estudo, né, para que a gente consiga, levantar esse peso, continuar levantando esse peso. Agora, eu acredito que uma coisa muito importante dentro do estudo bíblico, e isso, assim, não tem sido tanto tempo na minha vida, desde que eu comecei a ver a Bíblia dessa forma, mas tem sido transformadora. É o fato de que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa sempre considerar a metanarrativa, ou seja, a narrativa principal da Bíblia, né. Então, a Bíblia tem várias histórias, várias nuances, né, a gente passa ali pela criação, depois a gente vai, pela história do povo de Israel e tudo que acontece ali, né, parece que eles estão andando em círculo, estão mesmo, mas depois vem ali, eh aí chega lá um provérbio, chega lá um cântico dos cânticos e depois, né, entra Parece que nada faz sentido. parece que a gente tá, assim, meio que pulando de um livro para o outro, né, mesmo se a gente fizer cronológico, eu faço a cronológica, eu gosto muito, e eu vou argumentar que pode ser devocional sim, mas eu acredito, assim, que quando a gente olha a Bíblia pela metanarrativa, ou seja, pela história, uma história coesa, a gente vai começar a ler cada livro de uma maneira muito mais fluida e que faça mais sentido no todo, né. Então eu acho que, uma pergunta muito importante que a gente precisa sempre fazer quando a gente estuda a Bíblia sozinho é: "Aonde está Cristo nesse texto? Cadê ele?". Por quê? Porque a Bíblia toda está apontando para ele, né. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala no passado, Deus falou pelos profetas, né, mas agora ele fala pelo Filho. Ou seja, tudo que está ali antes de Mateus, tá tudo apontando para Jesus. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, onde é que está Jesus aqui? Quando a gente lê o Novo Testamento, onde é que está Jesus, mesmo se não for os evangelhos, né. Então, essa pergunta é essencial. E outra coisa, talvez seja um outro tapa, tá, mas quando a gente estuda Bíblia Gente, eu tá tô cheia de tapa hoje. essa é a Melva. Para quem Olha, foi um dia prazer, Melva Blanchard. Fazer. Foi um dia difícil com os meninos aqui em casa, então ainda tô com aquela pegada, né, de menino. Ó, fala o nome deles, eu amo o nome deles. O mais velho é Josiah, e depois o Caio, e depois o Micah. Ah, gente, não é lindo o nome deles, gente? Josiah. Obrigada, obrigada. Passei muito tempo tentando escolher. Mas, eu acho que a outra pergunta aí, que a gente precisa ver desculpa, não é uma pergunta, mas é entendimento. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender que essa Bíblia ela foi escrita por Deus para a revelação de quem ele é. E quando a gente essa coisa de prática, né, vamos dar uma dica prática aqui. Prático não significa que eu vou, ter eu vou ter como eu posso falar? Um retorno Uma instan receita. um retorno instantâneo. Ah, Porque sim. essa é a cultura que a gente tá. A cultura que a gente tá é: Ah, "Eu preciso agora. Se a internet não tá funcionando, vamos lá, tô perdendo meu tempo, vou ligar o controle, a televisão tem que entrar no ar na hora". Então tudo que a gente faz hoje em dia tem que ser instantâneo. E a gente
abordo as escrituras, às vezes, da mesma forma, eu falo: "Vou sentar aqui, vou ler aqui um salmo, porque eu tô precisando". Mostrar agora a solução do meu problema. É, eu É. quero, assim, alívio, cadê, né. E as escrituras, Deus nunca quis que as escrituras fossem servir a gente como uma caixinha, né, de vamos pegar aqui qual a bênção do dia, não. Então, assim, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa lembrar que é uma visão a longo prazo, né, a gente precisa ter paciência. Então, às vezes, quando a gente senta para estudar, a gente fala: "Caramba, eu não estou entendendo". Não tô conseguindo fazer progresso, ou então eu ainda tô com dificuldade nesse pecado, lendo a Bíblia não tá fazendo diferença. Mas calma, né, isso é uma visão a longo prazo, a gente tem que ter Calma. paciência e não entrar nessa correria retorno instantâneo. Quando a gente lê a Bíblia, é sobre Deus, é sobre a glória dele, quem ele é, né, e nós vamos ser abençoados no nosso dia, no nosso cotidiano, no nosso coração, talvez até imediatamente, mas isso é uma consequência, né. Então, eu acho que isso é duro de ouvir, tá, eu sei que é, até pra mim mesmo, Isso é da obediência, né, que é gente, né, é do temor que a gente se aproxima das escrituras, né, entendendo: "Espera aí, eu preciso receber isso com fé e com temor, né, do Espírito Santo". Então, olha só o versículo, né, o princípio o temor, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. pois é. Não é a leitura, não é a oração, não, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então a gente entende que é essa postura com que a gente aproxima as escrituras é que vai fazer toda a diferença. Não é O importante, Melvinha, a consistência. Porque se você estuda a Bíblia todos os dias, né? Eu falo com meu filho isso. Eu falo, Henrique, você tem que ler a Bíblia todo dia. Você não quer falar com Deus todo dia? Falar, você fala, você ora todo dia. Mas e Deus falando com você? Você não quer ouvir a voz de Deus todo dia? Por isso que tem que ler a Bíblia todo dia. Mas essa consistência te leva ao conhecimento maior. E quando você precisar usar algum mandamento, algum ensinamento, você tem ele. Por quê? Porque já faz parte da sua vida, já está ali dentro do seu coração. A gente falou no episódio passado sobre memorizar versículos. Então a gente já tem dentro do coração. Boca fala, o coração está cheio, seu coração está cheio da palavra do Senhor. Muito legal você trazer isso à tona. É isso mesmo. assim, eu acho que, essa questão, né, do dia a dia, quando acontece algo, né, você traz à mente aquilo que você já sabe, isso é muito importante. Uma coisa que eu gravo muito, que né, ando com muito eu como posso falar, eu respeito muito, é o fato de que quando Deus fala para o povo de Israel, como eles devem ensinar as escrituras uns para os outros, ele fala: "É quando vocês levantarem, quando vocês andarem pelo caminho, quando vocês se deitarem, quando vocês levantarem, quando vocês andarem pelo caminho, quando vocês se deitarem", ou seja, é é no relógio, entendeu? É o tempo todo, ou seja, não é que eu vou andar com a minha Bíblia aqui, né, para cima e para baixo, não. Mas sim, como você falou, memorizar as escrituras, ler constantemente, né, não é uma listinha, né, de: "Ah, hoje eu fiz, checa". Não, não é isso. Mas é ter esse prazer na lei do Senhor, como o salmista diz, né. Eh, e chegar pegar essas escrituras e ler o máximo que a gente conseguir, amar ler essa leitura, né, e a gente vai conseguir, por exemplo, meu filho falou isso e aquilo, espera aí, vamos lá, o que que a Bíblia fala sobre isso? Não é o que que a mamãe fala sobre isso. O É. que que a Bíblia fala, né, Como é que sobre você isso? vai ensinar se você não sabe? Se você não tem Exatamente. conhecimento. É. Então, eu acho É só em busca de bênção. Né? Ai, tô precisando, vou ler a Bíblia todo dia porque eu tô precisando arrumar um emprego. Aí lê a Bíblia, arruma um emprego, para de ler a Bíblia. Beleza? Vai nessa. exatamente. É aquela coisa também, né: "Ah, deixa eu ver aqui", que Deus vai falar, pega a Bíblia, abre aleatoriamente, deixa eu ver, tará, o versículo é uma coisa nada a ver. Isso já Né, a funcionou pessoa para querer você? Já funcionou para alguma de vocês? não, né, Olha, faz
2 meses que não lê a Bíblia. "Ah, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje". Aí abri em qualquer lugar, né. Eu lembrei disso que tem um livro de ficção cristã que tem uma parte assim, e caiu numa coisa nada a ver. É engraçado que a moça até fez tipo uma sátira, né. "Ai, faz tempo que eu ler a Bíblia, deixa eu ver aqui", abri aleatoriamente, um versículo nada a ver. Falei: "Nossa, e não era essa a resposta que eu queria". É lógico que Deus não vai falar assim do nada com você. Aquela É piradinha também. constante, né. Ai, o varão procurando a varoa. Ah, vamos lá, vamos abrir a Bíblia para ver qual é a resposta. Senhor, devo me declarar para aquela mocinha da igreja? Aí ele abre a Bíblia, cai em Naum, porque aí tá escrito não. Ai, ai. É realmente uma forma, como posso dizer, moderna de falar não agora, né. Mas eu acho que, quando a gente pensa nas escrituras, né, a gente está aqui, como falar de forma prática, a Virgínia deu muitas dicas, né, de vários métodos. Tem aquele, né, que também é fácil de lembrar, que é o, eh observação, né, interpretação e depois a aplicação, né, Não. que é também um método muito bom, muito fácil. Eu gosto dele, eu gosto muito dele, porque realmente, quando a gente observa, a gente está, né, só olhando por fora, né, a gente está meio que dando um passo para trás. Depois a gente vai interpretar, a gente não está colocando a nossa interpretação, a gente está colocando a interpretação do próprio autor. E depois a aplicação é como eu posso viver isso, né, como eu posso viver isso no meu dia. Então, é um método muito legal, muito fácil de usar, eh, mas eu acho que, outra coisa muito importante quando a gente fala sobre estudar a Bíblia é a gente entender a autoridade dela, porque, nós somos cristãs aqui, né, e nós sabemos que a maior parte dos nossos ouvintes vão ser cristãs, Uhum. mas, a gente não pode perder de vista que a Bíblia tem autoridade máxima, né, então não existe pastor ou líder que possa colocar nada acima das escrituras, né. E outra coisa é a inerrância e infalibilidade. Gente, esse deu um nó na língua aqui agora. Esses Repetir, nem ouso repetir. eles são muito importantes, porque a gente precisa entender que mesmo quando a coisa fica complicada, não desista, confie que a Bíblia é inerrante e ela é infalível, né. Então quando a gente tem essa perspectiva, a gente se sente segura no estudo, né. Então eu acho que coisas que a gente às vezes deixa de lado e a gente usa isso é muito importante, porque olha só, existe vocês estão ouvindo esse desculpa É gente. ouvindo ao seu. Ai, 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 como é que eu dou silencia? O celular não é assim? Então tá silenciado. Cuidado pra não sair. Mas, eu acho que tem uma linha de cristianismo, tá, chamado, cristianismo progressista. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas gente, Sei, doutor moderno, vocês são muito que olha, mas é moderno mesmo, mas é tão moderno que, assim, é de chorar. E basicamente, o cristianismo progressista está falando: "Vamos reinterpretar a Bíblia, vamos vai lá. reter e refazer". Então, assim, toda a metanarrativa foi pro lixo, né, tudo ali tá totalmente distorcido e, infelizmente, vai totalmente contra o evangelho das escrituras. Parece bom, às vezes, né, parece que eles estão falando de algo que realmente está nas escrituras, quando na verdade não está. Então, se a gente não tem aquele conhecimento ali afiado, a gente vai ser levado por essas doutrinas, exatamente. Você vê a leitura da Bíblia com a ideologia, né. Você coloca os óculos da ideologia e você vai ler a Bíblia. Então tudo que tá, digamos, você acha que tá a favor da sua ideologia, você aceita, o que não está, você deleta. É isso que eles geralmente fazem, né. Ah, É muito perigoso mesmo, chamava relativismo, né. é progressismo aí, não é? Isso. É outra Aham. coisa. Sabe quando chega a mulher na igreja, que levava seus filhos, sabe, para ir para a escola dominical, aí o filho cresceu, tal, não tem fundamento básico, não foi ensinado a ler, não teve exemplo de piedade dentro de casa. "Ai, pastor, o senhor não quer mudar o horário da escola dominical para as 11h30 da manhã? É a hora que o meu filho acorda". Ah não, gente, e ó, para.
Nossa, isso aí já me cansa tanto, eu fico estressada. Eu tenho que exercer muito meu domínio próprio quando acontecem essas coisas, viu? Não, não, não vai atualizar a Bíblia. A minha já é atualizada, revista e atualizada. Pode parar com É. não, não, tá. Não tenho paciência. É. Falar nisso, Érica, é outra coisa, outro detalhe. Eu acho que nessa essa questão de estudo da Bíblia, acho que a gente criou uma cultura de tudo tem que estar muito perfeito para poder conseguir estudar. E a gente precisa do nosso cantinho com café quente, com cobertinha, com a casa em silêncio, né, para a gente conseguir ler esse Dormindo, né? é, quando na Música verdade clássica, música clássica. fundo, música É, ambiente, velinha, assim, né. uma vela de Novela aromática. Novela aromática, o sol brilhando pela janela, se possível. canetas Uau. coloridas, estabilo, É, não é estabilo para Stabilo. gente. é. Estabilo, Faber-Castell, patrocina a gente. Então, eu acho que isso tá, assim, como posso dizer? Intoxicando a gente, porque, Hum. a gente tenta, 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 sempre dá errado, porque sempre vai dar errado, essa vida não é real, não É. é. E aí, a gente deixa pra lá depois, porque a gente fala: "Cara, eu não tô conseguindo", né, então você vê como fracasso, você não ter tido aquele tempo quietinho ali. Então isso, assim, descarta, não vai rolar, né. Eu lembro Susana Wesley, não sei se vocês, lembram, mas ela é mãe do John Wesley, e ela teve um número absurdo de crianças, eu quero dizer 14, mas eu acho que foram mais. Eh, mas ela Aqui no uma da interior, a gente brinca que ela não tinha televisão. Ah, continua. não, não, ali não tinha nada no caso, né, não, mas assim, eu acho que uma das coisas mais famosas da Susana Wesley é que quando ela precisava orar, com tanta coisa, o caos ao redor dela, ela colocava um pano de prato sobre a cabeça dela, e os filhos já sabiam: "Ah, a mamãe tá orando", né, então não consigo fazer contato com o olho dela, então ela estava ali: "Eu vou orar, porque não tem como, eu não posso deixar de orar, porque tem um caos aqui ao meu redor", né. Então, eu acho Gente, isso se eu fizer isso aqui em casa, eles vão me chamar de doido, não vai dar. qualquer um vai chamar a gente de doida, né, mas, É. eu acho que Cada um tem os seus métodos, né. então. Não é, o jeito que ela arranjou. Hoje em dia, às vezes, se tranca num banheiro, né, fala: "Ah, eu vou ali no banheiro", aí fica 2 horas no banheiro. Olha o que mas olha o que os filhos os filhos dela viam, os 14 aí, sei lá quantos, viam uma mãe que procura Deus, né, isso é o mais importante. Isso é o mais legal. Uma mãe que busca a Deus. Já falei no outro episódio que a minha casa, eu venci minha casa pelo exemplo, né? Meu marido é descrente e tal. Ele chegava, eu estava lendo a Bíblia, porque eu fui louca e fui fazer pós em teologia. Mas aí eu tinha que fazer as tarefas. Então ele chegava, ele via a Bíblia. Aí, além de me ver, ele viu como Jesus mudou o meu ser, como Jesus mudou minha vida. E isso vai naturalmente, sabe? Isso vai num caminho assim tão guiado pelo Espírito Santo, sem nada forçado. Então, é o que a gente falou no primeiro episódio também. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia tem que ser uma coisa natural na sua casa. Tem que ser uma coisa, agora é hora de ler a Bíblia. Um vai ler a Bíblia. Igual eu falei no episódio passado também. Não dá certo aqui em casa culto doméstico, não dá. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu horário de maior concentração, entendeu? Então, o meu é a hora que eu tô sozinha, sem ninguém. O do meu marido é a hora que ele acorda e pega o café dele. E o do meu filho é à noite, antes de dormir. Então, não adianta eu querer forçar uma barra. Não tá escrito na Bíblia que é pecado você fazer seu estudo bíblico, seu devocional separado. Não tá, né, das pessoas da sua casa. O que importa é o seu tempo ali com Deus, sua dedicação, sua consistência. Isso eu vou bater muito na tecla aqui em casa. Enquanto a gente estava estudando para falar sobre estudar a Bíblia aqui nesse podcast, nesse episódio, me veio essa palavra aqui que martelou na minha cabeça: consistência.
como a gente tem que ter consistência na leitura, no estudo bíblico. Porque é aquela coisa, é igual academia, é igual comer saudável. Se você mete o pé na jaca uma vez, aí você não consegue, né? E não tem, eu acho assim, não tem um método, uma fórmula. Eu acho que cada um tem que achar o seu. Se eu for seguir o método indutivo, eu vou falhar porque eu não consegui, eu aprendi ele, eu fiz o Filipenses do Graça e Flor, agora do Frutíferas, né, que o Filipenses agora só tá no Frutíferas. Eu fiz, foi legal, mas eu não consigo fazer. O Oia, eu não consigo fazer. Então, o que que funciona para mim? É lógico, eu tô falando de consistência, eu estudo a Bíblia todo dia, medito, o que que funciona para mim, tá? Eu só tô querendo dizer assim que não é pecado você não seguir um método. Você só tem que estudar. Então, o que que funciona para mim? Igual a Mel falou, só de ter a Bíblia por ela mesma. Tem dia que o Espírito Santo fala, tem dia que o Espírito Santo não fala. Acho que falta oração. Acho não, tenho certeza. Mas aí o que que eu faço? Ou eu vou em comentário, ou eu vou em Bíblia de estudo. Não adianta. Não adianta porque eu já acostumei assim. Se você falar, ah, Érica, comentário ruim, ah, Érica, Bíblia de estudo é ruim, tá? Eu já ouvi pastores falar que não usam Bíblia de estudo, só comentário. Eu já tenho pastores que falam que não usam comentário, só Bíblia de estudo. Então, para mim funciona assim, entendeu? Então, eu tenho um comentário favorito, aí eu leio aquela passagem, eu falo assim, deixa eu ver o que que aquele autor falou no comentário dele sobre essa passagem e medito nisso. Pode ser uma passagem inteira, uma perícope, né? Pode ser um versículo, pode ser um livro inteiro. Mas é o que funciona aqui em casa, aqui para mim. E eu acho que o importante é eu ter essa consistência, eu buscar o que a Melva falou, que é eu ter isso no coração para eu poder lembrar dessas promessas na hora que eu precisar. Não ficar só abrindo a Bíblia aleatoriamente, né? Para achar ali uma bênção, achar ali uma coisa que vai agradar o meu coração, porque não é assim. A gente tem que saber as verdades bíblicas, o enredo. Ela é um livro, não adianta querer fazer o quê com o livro? Assistir livro? Não, você não vai assistir livro. Você vai ler, você vai meditar, você vai estudar. Para que serve o livro, né? Para estudar. Para mim funciona muito também eu passar para o papel. Eu tenho cadernos e cadernos aqui com a minha escrita, entendeu? E eu guardo tudo eles. Eu fico pensando assim, toda vez que eu escrevo, nossa, daqui uns 50 anos meus netos vão achar esses cadernos. Para mim funciona, sabe? E não ter preguiça de escrever. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de digitar, né? Então vai fazendo documento em cima de documento no Google Docs, não sei o que tem. Mas eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, às vezes, até livro inteiro da Bíblia. Colossenses é um livro legal de se escrever, né? Tem muita coisa boa. Na verdade, Colossenses eu queria escrever na parede da minha casa, aqui na sala. Mas é legal você escrever, você tá ali. Mas é isso. Eu Bom que é de momentos também da vida, né, Érica? As fases que a gente passa. Por exemplo, eu antes de ter filho, eu também gostava de escrever, eu fazia paráfrase. Então, eu li um capítulo lá, eu escrevia o que eu tinha entendido, né, tudo certinho, um resumo do que eu li, para me lembrar depois. Escrever um versículo chave ali do que eu tinha lido, né, do texto que eu achei, para me decorar depois, tal. Então, para mim funcionava mais escrever antes de ter filhos, né. Com filhos a gente aproveita mais os tempos, né. Tá dando de mamar, você tá lendo às vezes no celular, você tá orando, então acaba que você não pega papel e caneta para escrever, porque você tá fazendo, né, tá no dia a dia você acaba, aproveitando, né, os momentos ali que você tá com seu filho e tal, você já às vezes põe para escutar, tá lendo enquanto tá amamentando, no escuro, essas coisas, né, então não consegue escrever. É. E você sabe, uma vez ouvi uma pessoa falando que ela achava que era pecado da Bíblia no celular. Olha só, imagina se fosse pecado, socorro Deus. Porque eu leio muito a Bíblia no celular, eu coloco para ouvir também, né, então, é buscar realmente essa você falou, essa consistência, a constância de buscar a Deus, né, aproveitar os momentos, ouvir, às vezes os filhos estão ouvindo junto, né, tá fazendo alguma coisa, põe para ouvir, até as crianças estão ouvindo junto, eu já teve épocas de eu estar ouvindo aqui, e o Theo: "Ai mãe, a história de Davi e Golias", que ele ama, né,
Então começou aí ele ficou prestando atenção também, falando, né. Então é bom que a gente aproveita também para os filhos ouvirem junto, né, quando a gente tá ouvindo, nessa leitura, assim, às vezes mais rápida também. Então é o modo que na fase que você tá, às vezes você tá na faculdade, às vezes você trabalha o dia inteiro, ainda vai pra faculdade à noite, né, já até falei para as irmãs da igreja, algumas falam também que às vezes não consegue, tá meio cansada, tá no ônibus indo trabalhar, né, põe ali no fone ou lê ali enquanto tá sentada, tá esperando o ônibus, né, no horário Tem do almoço. desculpa hoje. Com esse monte de É. notícia, não tem desculpa, né. É verdade, porque não precisa levar a Bíblia, né, às vezes a gente chama aquelas Bíblias grandes, tudo não, o celular tá ali, você consegue abrir rapidinho. Do mesmo jeito que você abre o Instagram para ver rapidinho, vamos abrir a Bíblia, né, vamos abrir ali e aproveitar esses momentinhos que você tem aí esperando, no né, uma fase de espera do médico, qualquer lugar você pode ter essa constância de ler a Bíblia, né. E eu achei legal também que essa coisa de constância, a gente às vezes acha que, ai, um montão, né, ai, tem que ler 50 capítulos da Bíblia, não, constância é todo dia, você pode ler um versículo um dia, ou você pode ler um livro inteiro no outro dia, mas é todos os dias você vai estar se encontrando com o Senhor, se encontrando com a palavra, né, e recebendo esse alimento que nem a gente falou no episódio anterior, não errei. É A claro. gente tem que alimentar, né, a gente tem que alimentar a nossa árvore, né, que ela aí vai crescer e vai frutificar. Se não tiver água ali para alimentar, a gente não vai dar frutos, né, então a palavra do Senhor é isso que a gente precisa alimentar o nosso ser para a gente poder frutificar para o Senhor. Não se sentir culpado de não estar usando um método, uma Uhum. metodologia, de não conseguir. Eu não consegui até hoje entender o método indutivo, usar o método. Entendi, entendeu? Entendi. Porque a Fran explica muito bem. Mas usar, entendeu? Não tem problema nenhum. Às vezes, Virgínia, eu já fiquei uma semana, Virgínia e Melva, Uhum. eu já fiquei uma semana no mesmo versículo, uma semana na mesma passagem. Então é assim, é deixar o espírito falar, é não achar que é um mero livro de histórias e tá-tá-tá, é a voz de Deus, e também ter certeza que esse conhecimento, ele vai transformar a sua vida, ele vai mudar a sua vida, ele vai te deixar mais perto do criador e a cada vez mais você vai, pegar o rumo da santidade, não é isso que eu quero falar, você vai crescença, como é que fala, gente? É, crescer. Aham, crescer em santidade. Santidade, É isso. Aham. porque ninguém verá a Deus. Mas é isso, é trabalho. Foi o que a Melba falou, o fruto não é instantâneo também, né. A Bíblia fala que a gente Não, frutifica, o fruto não é do dia para a noite que: "Ah, deu fruto lá, tá maduro, vamos comer", não, né, ele vai aos pouquinhos até tá no ponto certo, né, e a gente também na vida, a gente vai recebendo esse alimento, e a gente vai crescendo, vai modificando, né, a gente tem que, ter esse olhar de graça para nós também. Eu tô aprendendo, né, a minha vida, a carne aqui, ela tá com o pecado ainda, é difícil, a gente tem que lutar, né, o exercício, é que nem academia, você não começa hoje e amanhã você já tá cheio de músculo, né, tá podia super ser, saudável. podia ser. Podia, uma das coisas instantânea, mas não é, então é exercitar a fé, eu falar, né, Exercitar exercitar a fé. né? Exercitar, tudo é um exercício, então vai aos pouquinhos, é progressivo, a gente não pode estagnar, né, ficar num lugar só. O fruto ele não para, ele continua até ele amadurecer, então a gente também vai amadurecendo, né, isso que é importante. Progressivo não é progressista, isso aí. Isso. Mas deixa eu falar uma coisa, essa analogia do fruto, ela é muito legal, porque olha o tanto que demora. É a semente, o crescimento, depois está verde, tem que amadurecer, aí depois você colhe, e vai ter um momento que você vai chegar no suco, que você vai se Uhum. juntar com as outras frutas e transformar aquilo numa coisa gostosa de descer, que não precisa de muito esforço. Mas olha o tanto que você precisou caminhar, É. né, É verdade. um dia por outro. E é consistência todo dia. Vocês acham que tem que ler a Bíblia e estudar todo dia? Olha, eu acredito que ler a Bíblia é muito importante, quanto mais melhor. Então, assim, eu Uhum. eu vou dizer, talvez diariamente é uma boa prática? Sim,
Até porque a próprio salmista, né, ele fala pra gente, né, "Eu medito dia e noite na tua palavra", né, não é só nem só uma hora no dia, mas de noite eu estou diante da palavra do Senhor. Eh, eu entendo que muitas vezes isso não é possível, né, então guardar por isso que é tão importante guardar a palavra, né, no nosso coração, porque a gente pode meditar nela mesmo quando a gente não está lendo, então, Exatamente. eh, Não tá com sim, ela na mão, né, é, sentada com a caneta colorida. exatamente, Isso aí. exatamente. Esse estudo, Érica, que você está falando de realmente, eh cavar fundo, sim. Na minha vida agora, com 3 crianças pequenas, não é lógico, não tem como. Assim, eu consigo fazer quando, eu estou ensinando para o grupo de estudo ou quando eu estou, ensinando pelo Frutíferas, mas isso aí é organizado no meu calendário, entendeu. E aí é, tipo assim, no sábado, quando meu marido está fora, tá em casa, pode me ajudar com as crianças e eu vou conseguindo fazer esse estudo mais sofisticado, né. Mas, eh, não se pressione a isso, né. Eu acredito que nem eu falei, pergunta onde é que está Cristo nesse trecho que você leu, talvez seja 5 versículos. Pergunta o que Deus está me ensinando a respeito de quem ele é. E pronto, isso aí já é um prato cheio para a gente poder meditar para o resto do dia, né. Então assim, eu acredito que precisamos saber como estudar mais profundamente, precisamos. Mesmo se a gente não faz isso diariamente, a gente precisa saber para treinar outras mulheres, porque nós somos chamados a discipular, né? Então nós precisamos saber para treinar outras mulheres e quem saber fazer quando nós temos mais tempo disponível. Mas eu quero encorajar quem não tem esse tempo disponível, primeiro, é questão de prioridade ou é questão de realmente a demanda da vida? Pecado. Tem detalhe, porque às vezes a gente está enchendo, 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 enchendo nossa agenda com coisas que não necessariamente são prioridades, mas tem outras, como a Virginia falou, épocas da vida, né? Quando você acaba de parir, ou quando você Vocês estão me lembrando que todos os meus caneta colorida e meus cadernos vão ficar alguns anos fechados. É, o Fernando Eita, Rafaela. Tô achando legal vocês me lembrarem disso. Muito obrigada. realmente, olha, essa fase não, mas é muito interessante, porque eu lembro desculpa, a gente já está estourando o tempo, mas eu lembro quando eu tive meus meninos e, meu cérebro estava com tanta sabe quando tá, assim, turvo, né, a gente não consegue acho que tá falta de sono, eh, tinha dias que eu conseguia ler, outros dias não tinha nem perigo de eu conseguir ler nada, né. E eu fazia como a Virgínia, ou eu ouvia, ou eu meditava naquele conhecimento que o Senhor já tinha me ajudado a construir, né. Então meditar no Senhor, orar, passar tempo em oração, orando salmos que a gente sabe de cor. Gente, isso é muito precioso. Não é falando Cantar as escrituras, né, mal. É, que muita gente fala no cante as escrituras. Não é falando mal, mas eu já decidi que depois que a Rafaela nascer, nos primeiros meses, eu vou fazer YouVersion, que é aquele aplicativo lá da Bíblia no celular. Entendeu? É ele que eu vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer outro, não. acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia. Tipo, Ótimo, ótimo. sabe, eu tenho vários livros devocionais aqui, estudos que eu gosto de fazer. Ah, Casa. Não vai dar para fazer esses, não. Vai ter que ser alguma coisa assim, ó, bem mais. ó, pra mim, por exemplo, devocional, não consigo fazer um devocional anual de, sabe, todos os dias, 365, não funciona pra mim. Eu sempre paro no meio, sempre esqueço um dia. Então, do Frutíferas, que, por exemplo, tem 10, eu consigo ler os 10, são meio variados, assim, né. E Verdade. uma amiga falou: "Ai, por que você não tenta fazer, às vezes, mensal?", que tem uns que são mensais também, né. Esses maiores que são de pão diário e tal, eu nunca consegui ler o inteiro, e eu tenho uns 3, 4 aqui em casa. O do Spurgeon, que é dia e noite com o Spurgeon, a gente começou e não terminou até hoje. Nossa, só no E é muito bom. Mas, gente, o Spurgeon, ele é uma coisa profunda, não dá pra você ler 2 num dia, você tem que ler o mesmo a semana inteira, você conseguir pegar toda a profundidade que ele coloca nas coisas pra você meditar e entender, né, porque é É, muito bom. é o que eu falei, Então cada um vai uma hora encontrando vira mesmo, suco. né. Uma hora vira É, suco, fica fácil de digerir, mas nós estamos ainda no amadurecimento da fruta. exato. Verdade. É isso aí, na hora dá certo. Meninas, Eu que quero falar, Érica, fala, eu pode falar. acho que é outra coisa.
coisa, prometo. Mas eu acho que Pode falar. quero terminar eu quero terminar soprando. Eu acho que quando a gente realmente passa tempo nas escrituras buscando conhecer mais quem Deus é, e conhecer mais a palavra dele, a revelação dele, não tem como a gente não se apaixonar pela Bíblia, não tem como. Não por causa da Bíblia em si mesmo, né, como um livro de estudo, mas por causa do Deus que se revela na Bíblia. Então, assim, se você ainda não está apaixonado pelas escrituras, pela Bíblia, vai vir, essa paixão vai vir. Continue lendo com fé e se deslumbrando na maravilha de quem Deus é, na glória dele. E essa paixão vai fluir no seu coração, porque realmente, assim, é impossível a gente não ver o quão linda a Bíblia é, né, e sentir prazer mesmo em ler ela diariamente. Então, eu Lembrou, quero você me lembrou de uma coisa. Quando eu estava fazendo a pós em teologia, foi na pandemia. Meu marido ainda não tinha se convertido. E começando a estudar a Bíblia assim, com vontade, né? E eu tinha começado a escrever por graça, então eu queria aprender para poder passar, não sei o que tem. Então, é porque eu nasci em lar cristão, então Bíblia para mim nunca foi um bicho de sete cabeças. Mas aí a hora que eu comecei a estudar a Bíblia, um dia meu marido chegou nesse lugar que eu tô sentada aqui, abriu a porta, falou: Érica, o que, que você tá chorando? Eu falei: Júnior, a Bíblia é maravilhosa. Aí ele nem era convertido ainda, ele falou: lógico, né? A Bíblia. Mas eu tive esse deslumbramento, porque sim, realmente você passa a entender os propósitos de Deus, o Espírito Santo te chama para ouvir a voz dele. É maravilhoso, realmente vai mudar a sua vida, vai mudar. uhum. Melva, muito obrigado por ter gasto o seu tempo aqui conosco. Prazer grande. Projeto novo. Aí, ó, vai ficar para sempre, ó. Você foi a primeira voluntária a participar. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Espero que os ouvintes também tenham gostado desse formatinho, né? De trazer a voluntária para cá para conversar comigo e com a Virgínia. Vir, um beijo. Um beijo, foi um prazer, Mel, conversar. Foi muito bom te ouvir. Amém. E o pessoal, entrem no Frutíferas e vejam a Mel ensinando, que é maravilhoso, tá? Ela já ensinou Efésios, tava revendo aqui. Ela ensinou Efésios e ela ensinou o 7 Eu Sou de Cristo. Maravilhoso também. Entrem lá, assistam, deliciem com a palavra de Deus e com o nosso Senhor através dos estudos lá do Frutífero. Amém, glórias a ele. Muito gostoso. Leiam os textos da Melva também no blog do Graça em Flor. O Graça em Flor gratuito aí para vocês. É só, né, pegar, abrir e ler. E a todos vocês terem gostado desse episódio. Obrigado por nos ouvir. Que Deus possa realmente ter falado ao seu coração em como estudar a Bíblia de forma prática. Se ficou alguma dúvida, comente aí no post do Instagram desse episódio, comente aqui nas plataformas. Nos desculpem qualquer falha, estamos aprendendo a fazer o podcast. E é isso, um beijo a todas, que a palavra de Deus possa estar viva no coração de todas e cada uma, que a gente possa aplicar ela diariamente, para fortalecer a nossa fé. Buscai o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Um beijo, até mais, tchau, tchau.